Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Ernesto caminhava de um lado para o outro em sua sala, uma expressão sombria marcando seu rosto envelhecido. A frustração queimava em seu peito. Ele não esperava por aquilo. Íncubos eram conhecidos por sua natureza impulsiva, pela arrogância que os fazia reagir de forma impulsiva diante de ameaças. Mas aquele era diferente. Um estrategista astuto, com um controle sobre si mesmo que o tornava perigoso. Ernesto se jogou em uma poltrona desgastada, tamborilando os dedos no braço de madeira. Ele deveria ter atacado, pensava. Se tivesse caído na provocação, estaria agora preso ao círculo de submissão, e eu o teria usado para abrir o portal. Mas o íncubo havia se esquivado habilmente de suas armadilhas, tanto verbais quanto físicas. Ernesto sabia que isso significava problemas. Ele pegou um velho grimório sobre a mesa à sua frente e começou a folheá-lo com pressa. Não havia tempo para hesitação. O íncubo era uma ameaça não apenas porque estava diretamente ligado à criança, mas porque estava claramente disposto a proteger sua família, a qualquer custo. Ernesto precisava neutralizá-lo, ou pelo menos controlá-lo, antes que ele interferisse ainda mais nos planos da seita. Após alguns minutos, seus olhos se fixaram em uma página. Um ritual antigo, complexo, mas poderoso. Um feitiço de captura de almas. Era arriscado e exigia preparação, mas poderia ser sua melhor chance de subjugar o íncubo. Ele precisaria do sangue puro, um elo pessoal com o alvo e a força conjunta de alguns membros da seita para alimentar o encantamento. Ele é um desafio maior do que esperava. Ernesto murmurou enquanto traçava os símbolos do livro com os dedos ossudos. Mas todos têm um ponto fraco. O dele é óbvio: Sara e o bebê. Ele fechou o grimório com força, levantando uma nuvem de poeira. Precisava ser cuidadoso. Qualquer passo em falso alertaria o íncubo. E Ernesto tinha plena consciência de que, embora não fosse um demônio de alto escalão, aquela criatura tinha recursos e habilidades que poderiam complicar seus planos. Ernesto então chamou 2 de seus seguidores mais leais, homens que estavam ao seu lado há décadas e que partilhavam sua devoção à seita. Ele explicou o plano em detalhes, atribuindo tarefas específicas a cada um. Tragam algo que pertença ao íncubo. Não importa o que seja, mas deve estar impregnado com sua energia. Um fio de cabelo, uma peça de roupa, algo que ele tenha tocado frequentemente. Sem isso, o ritual será inútil. Os homens assentiram determinados. Sabiam que falhar não era uma opção. Enquanto eles se preparavam para a missão, Ernesto sentia um calafrio percorrer sua espinha. Apesar de sua confiança, não podia ignorar a sensação incômoda de que estava lidando com algo mais complexo do que um simples íncubo. Leonardo, com seu comportamento controlado e olhar analítico, era um adversário diferente de tudo que Ernesto enfrentara antes. Se ele pensa que vai proteger a criança, está enganado, disse Ernesto para si mesmo, seu rosto endurecido pela determinação. A seita espera por esse momento há gerações. O portal será aberto e o sacrifício será feito, quer ele queira, quer não. Ainda assim, no fundo de sua mente, uma pequena dúvida persistia. Ele sabia que subestimar Leonardo poderia ser seu maior erro. Leonardo concluiu os últimos traços do ritual com precisão. Símbolos arcanos brilhavam em um tom carmesim,
antes de se apagarem como brasas extintas. Ele se ergueu satisfeito. A casa e o portal que ela guardava agora estavam sob seu domínio. Ernesto havia perdido o controle que tanto valorizava, e Leonardo sentia que estava um passo à frente do inimigo. Ele estendeu a mão direita e murmurou em uma língua demoníaca antiga, sua voz baixa e firme. A sombra ao seu redor começou a se agitar, como uma neblina viva, até tomar forma. De dentro daquela escuridão emergia uma pequena criatura demoníaca. Tinha o corpo magro e angular, olhos amarelos como brasas e uma pele negra que parecia absorver a luz. Suas garras afiadas eram curtas, mas funcionais, e sua presença exalava uma malícia discreta, porém implacável. Leonardo abaixou o olhar para o ser recém-invocado, sua expressão carregada de autoridade. Seu nome será Nihaki, declarou. Você será meus olhos e ouvidos, vigiando Ernesto e sua seita. Observe seus movimentos, ouça seus planos e me informe de qualquer ameaça que eles representem. O pequeno demônio fez uma reverência grotesca, dobrando seus joelhos finos e arqueando as garras para baixo. Sua voz era sibilante e reverberante, um som que parecia ecoar das profundezas. Como desejar, mestre. Suas sombras são minha morada, e sua vontade será feita. Com um movimento de mãos, Leonardo indicou a saída. Nihaki desapareceu imediatamente, dissolvendo-se nas trevas como se nunca tivesse estado ali. Ele era uma extensão de Leonardo, invisível aos olhos mortais e capaz de detectar a presença daqueles ligados ao mundo infernal, como Ernesto e seus seguidores. De volta ao quarto, Leonardo caminhou silenciosamente até a cama onde Sara dormia. O rosto dela, ainda marcado pela tensão dos últimos dias, estava sereno enquanto descansava. Ele se deitou ao seu lado, puxando-a delicadamente para os seus braços. Enquanto a abraçava, sentia uma mistura de amor e responsabilidade, além de um peso crescente. Ele não podia falhar. A proteção de Sara e de seu filho era tudo o que importava. Nas sombras da casa, Nihaki assumia seu posto. Oculto e atento, o pequeno demônio vasculhava cada canto, certificando-se de que nenhuma ameaça se aproximasse. Com a casa agora reivindicada por Leonardo, o local havia se tornado um território hostil para Ernesto e qualquer entidade que ele pudesse enviar. Leonardo fechou os olhos, mas não para dormir. Ele refletia sobre os próximos passos. Ernesto não desistiria facilmente. A seita investiria mais esforços, e o tempo corria contra ele. Em 3 meses o bebê nasceria e com ele viria o confronto final. Enquanto isso, Nihaki começava a tecer a rede de espionagem, certificando-se de que o inimigo fosse sempre vigiado. Leonardo demorou para dormir. Na verdade, ele não precisava dessa fisiologia humana, mas gostava de se deitar ao lado de Sara, sentindo o calor dela e ouvindo sua respiração tranquila. Enquanto ela dormia profundamente, ele se perdeu em pensamentos. Sua mão deslizou suavemente até a barriga dela, e no momento em que tocou o ventre, sentiu o bebê se mexer. Era um gesto simples, mas carregado de significado, como se a criança reconhecesse sua presença. De repente, uma luz suave emanou da barriga de Sara, envolvendo sua mão em um calor aconchegante. Leonardo sentiu seus olhos pesarem e, sem compreender o que estava acontecendo, adormeceu de forma involuntária. Algo inédito para ele. Ele não sabia que estava prestes a experimentar algo que mudaria sua percepção de si mesmo. No sonho, Leonardo se viu transportado para um momento estranho e íntimo. O instante de sua própria concepção. A visão parecia irreal e, ao mesmo tempo, profundamente vívida. Ele observava como espectador, vendo o homem que havia sido o receptáculo de seu pai. Um rosto humano, mas com olhos que transbordavam poder e trevas. Mas não era o homem que mais chamava sua atenção.
e sim a figura que emanava dele. Uma presença imensa que parecia preencher todo o ambiente com sua essência. Era seu pai, um ser com múltiplas faces. À medida que Leonardo encarava, a figura se transformava incessantemente, assumindo aparências que ele reconhecia de lendas mitológicas e textos sagrados. Naquele momento, a forma que predominava era de Iblis, um anjo caído. Seus olhos brilhavam como chamas vivas, e sua voz profunda e ressoante parecia penetrar na alma de Leonardo. Leonardo, meu filho, fruto do equilíbrio entre o que foi e o que é. Você não é apenas um demônio, é mais do que isso. Carrega em si um fragmento do que um dia foi luz. Não deixe que os outros determinem seu destino. Lembre-se, sua verdadeira força não está em sua origem, mas em suas escolhas. Leonardo queria falar, mas sua voz parecia ausente. A figura de Iblis se inclinou sobre ele, e por um instante, Leonardo sentiu um calor quase divino misturado à escuridão que sempre conheceu. Então tudo desapareceu e ele acordou. Ao abrir os olhos, Leonardo se surpreendeu ao perceber que o sol já estava alto. Ele não havia apenas cochilado, havia dormido profundamente, algo que nunca fazia, ainda mais com tantas ameaças rondando sua casa. Ele olhou ao redor tentando entender o que havia acontecido. Sentia-se renovado, mas o sonho permanecia nítido em sua mente, algo incomum para ele. Demônios não sonham. O que aquilo significava? Por que eu tive aquele sonho? Por que agora? Quando se levantou, percebeu que Sara já estava acordada. Ele ouviu os sons suaves dela na cozinha, talvez preparando algo para comer. Enquanto calçava os sapatos, sua mente ainda estava fixada no que havia experimentado. Meu pai, um anjo caído. Não sou um íncube comum. A descoberta pesava em sua mente. Tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo começava a se questionar. A luz que o fizera adormecer, o calor que sentiu no sonho e as palavras de Iblis, tudo isso apontava para algo maior do que ele imaginava. Leonardo sabia que precisava entender mais sobre sua própria origem, e rápido. A sobrevivência de seu filho e talvez de Sara poderia depender disso. Enquanto sua mente fervilhava com a nova descoberta, Leonardo ouviu um sussurro que parecia vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A voz era profunda e sedutora, carregada de uma energia antiga e poderosa. Quando seu filho nascer, me chame e me convide para fazer parte dele. Eu o protegerei de tudo e de todos. Leonardo congelou, os olhos vasculhando o ambiente ao seu redor, tentando identificar a origem daquela voz. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se algo invisível o observasse de perto. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua expressão permanecia impassível. Então ele percebeu Sara parada na porta, observando com preocupação. "Tudo bem, Léo?" perguntou ela, com uma doçura que contrastava com o ambiente carregado que ele acabara de experimentar. Leonardo forçou um sorriso tranquilo, abafando o tumulto em sua mente. Ele sabia que não podia compartilhar aquilo com ela. Não ainda. "Tudo ótimo, meu amor. Só estava distraído, pensando em alguma coisa." Sem esperar mais perguntas, ele se aproximou e a envolveu em um abraço firme. O calor de Sara parecia dissipar, ainda que momentaneamente, as sombras que rondavam seus pensamentos. Por um breve instante, ele se permitiu esquecer as ameaças, os sussurros e o sonho enigmático com seu pai. "Vamos tomar café?" perguntou ele, com um sorriso leve que escondeu sua inquietação. Sara assentiu e juntos caminharam até a cozinha, onde a manhã parecia mais calma do que realmente era. Enquanto ela preparava o desejum, Leonardo observava em silêncio, determinado a proteger tanto ela quanto o filho que carregava, custasse o que custasse.
No entanto, as palavras do sussurro ainda ecoavam em sua mente. Uma promessa sombria que ele sabia que precisaria confrontar em breve. Sara comia pedaços de melão cortados em cubos, enquanto observava os detalhes da casa ao redor. Com o garfo em uma mão e o queixo apoiado nas costas dela, mastigava lentamente, os olhos absortos em algo que parecia intrigá-la. Leonardo observava em silêncio até que finalmente quebrou o momento. O que foi? Ela desviou o olhar para ele e respondeu pensativa. A casa está diferente, mais leve, mais clara. Nada de estranho aconteceu hoje. Os armários não se abriram, nem as gavetas. A porta da cozinha não se mexeu sozinha. E não ouvi nenhum sussurro ou senti aqueles ventos gelados. Leonardo segurou a mão dela com firmeza, encarando-a com um olhar confiante. Eu te disse, Sara, vou proteger você e nosso filho. Nenhuma dessas coisas voltará a nos atormentar. Nossa casa de agora em diante será um lugar de paz. Ela o encarou em silêncio por alguns instantes e os olhos avaliando suas palavras. Até abriu um pequeno sorriso. Não sei o que você fez, mas gostei. Agora, quem não vai gostar nada disso é o seu Ernesto. Leonardo soltou uma risada breve, mas havia uma serenidade subjacente em sua resposta. Não se importe com esse homem. Esta casa não serve mais a ele ou aos propósitos dele. Logo ele vai perceber isso, e espero que pare de nos importunar. Ele disse aquilo com tranquilidade para acalmá-la, mas, no fundo, sabia que as coisas não seriam tão simples. Ernesto não era alguém que aceitava perder o controle sem reagir. Quando descobrisse o que havia acontecido, sua fúria seria devastadora, e Leonardo precisaria estar preparado para o contra-ataque. Enquanto Sara voltava a comer, aparentemente mais tranquila, Leonardo observava em silêncio, prometendo a si mesmo que não permitiria que nenhum mal recaísse sobre ela ou o filho que carregava. A calmaria na casa era apenas o começo, mas a tempestade estava longe de acabar. Enquanto enxugava os pratos ao lado de Sara, Leonardo ouviu um sussurro familiar de seu demônio espião, uma presença sombria que parecia deslizar pelas sombras. Mestre, um humano de alma negra tentou se aproximar da casa. Ele foi repelido, pois seus sigilos não permitem que entre, mas ele foi insistente. Tentou várias vezes, até pronunciou os antigos encantamentos da casa. Este humano pertence à seita. Com um leve aceno de cabeça quase imperceptível, Leonardo dispensou. Sabia que se Ernesto havia enviado alguém para testar os limites, logo receberia a notícia da mudança. Ernesto, sem dúvida, já estaria ciente de que algo havia acontecido. No sítio oculto em meio à mata, Ernesto explodiu em fúria. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, e sua voz ganhava um tom inumano reverberando pelas paredes. Como aquele maldito íncube ousa? Como ele teve poder suficiente para destruir meus símbolos? Isso não ficará assim. Em sua ira, empurrou tudo o que estava sobre a mesa de trabalho. Livros antigos, pergaminhos de feitiços e objetos ritualísticos caíram no chão em um caos de som abafado. Ernesto, tomado pela frustração, praguejava enquanto caminhava de um lado para o outro, as unhas arranhando a madeira do chão. Ele sabia que precisaria de algo mais poderoso para retomar o controle da casa e da situação. Ainda que subestimasse Leonardo no início, agora tinha plena ciência de que enfrentava alguém astuto, talvez mais forte e perigoso do que qualquer outro inimigo que já cruzou seu caminho. Com um rosnado profundo, Ernesto pronunciou em voz alta: "Isso não acabou. Eu vou destruir aquele maldito demônio e tornar o portal meu novamente. Juro por tudo que nos trouxe até aqui, que não descansarei até vê-lo rastejando aos meus pés." Enquanto isso, na cozinha, Leonardo continuava a ajudar Sara, mantendo a serenidade no rosto. Porém, no fundo, sentia a tensão no ar,
como uma corrente elétrica. Ele sabia que a guerra contra Ernesto e sua seita havia realmente começado. Quando Sara completou 7 meses de gravidez, sua energia parecia esvair-se rapidamente. Ela já não conseguia trabalhar e passava boa parte do dia deitada, exausta. Apesar de protestar, Leonardo tomou a decisão de livrar a casa dos últimos resquícios de Ernesto. Jogou fora o colchão e o fogão deixado por ele, objetos que ainda carregavam a influência sombria do antigo dono. Leonardo, isso é um desperdício. Não precisava fazer isso, reclamou Sara sentada no sofá enquanto ele carregava o colchão para fora. Essas coisas não pertencem mais a esta casa, Sara. Ele respondeu calmamente, mas com firmeza. Não vou deixar nada ligado a Ernesto perto de você ou do nosso filho. Agora, com uma cama nova e confortável, Sara passava longas horas descansando. Porém, Leonardo não conseguia relaxar. Ele observava como ela parecia cada vez mais pálida e frágil, temendo que sua força não fosse suficiente para chegar ao fim da gravidez. Para protegê-la e dar a ela a vitalidade necessária, ele recorreu a símbolos antigos. Desenhou sigilos de proteção ao redor da casa e inscreveu símbolos de força sobre a cama e nas paredes do quarto, usando a tinta feita de seu próprio sangue. Enquanto isso, no sítio oculto, Ernesto sentiu uma energia cada vez mais intensa vindo da criança no ventre de Sara. Mesmo sem conseguir se aproximar da casa, a força emanava como ondas que ele podia captar à distância. Aquele desgraçado, murmurou Ernesto, os olhos ardendo de raiva enquanto caminhava de um lado para o outro. Ele não apenas tomou o portal, como transformou aquela casa em uma fortaleza. Mas isso não importa. A criança ainda será minha. É só uma questão de tempo. A ira de Ernesto crescia exponencialmente. Ele sentia o poder latente do bebê e sabia que aquilo não era apenas uma criança comum. Era um ser que podia mudar o equilíbrio entre os mundos, um portal vivo de força imensurável. Ernesto considerava isso um insulto pessoal, algo que não poderia ser tolerado. De volta à casa, Leonardo sentiu uma pontada de inquietação. Ele sabia que Ernesto não desistiria tão facilmente. Observando Sara dormir, ele sussurrou para si mesmo: "Você não terá nosso filho, Ernesto. Não enquanto eu ainda estiver aqui."